Como garantir que a linguagem simples entre no DNA das equipes de comunicação? Porque uma coisa é a gente fazer cursos e aprender a técnica, né? Outra coisa é a gente realmente conseguir incorporar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. E como é que a gente faz com as outras áreas da organização? Como é que a gente convence as pessoas da importância de abandonar aqueles antigos padrões de comunicação, normalmente burocráticos, e mostrar para elas que elas podem se comunicar de uma forma mais simples, pensar em sinônimos, pensar em meios mais curtos, tudo isso. E mais, né? Quando a nossa comunicação é muito técnica, quando a gente produz documentos muito técnicos, será que vale a pena investir tempo e esforço em versões desse mesmo documento, mais simplificadas, para que vários públicos possam entender essa informação? Eu conversei sobre tudo isso e muito mais com a Josiane Correia, que é a entrevistada do episódio 56 do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. Para ouvir a entrevista, é só continuar assistindo. E se você não me conhece, eu sou a Aline Castro. Esse aqui é o canal do YouTube do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, que já está na 5ª temporada e você consegue ouvir os episódios anteriores nos principais players. Eu peço desde já essa forcinha para o comecinho do canal aqui no YouTube. Então, se você puder se inscrever, dar sua curtida, deixar seu comentário e compartilhar com o seu amigo sobrevivente que trabalha com comunicação no setor público, eu agradeço desde já. Um beijo e muito obrigada! Não é fácil fazer comunicação no setor público e é por isso que esse guia de sobrevivência existe. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista, servidora pública e meu maior objetivo aqui, pessoal, é inspirá-los a serem agentes de transformação no serviço público. Se essa missão encanta vocês, eu realmente acho que vocês deveriam se juntar à ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública. Afinal, gente, a união faz a força, né? E é super importante a gente conhecer pessoas que tenham os mesmos sonhos que nós. Outro convite que eu faço é que vocês conheçam o meu trabalho, me mandem uma mensagem pelas redes sociais. Você pode encontrar mais sobre mim no site alinecastrocomunica.com.br e no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, eu estou lá como Aline Castro Comunica. Vai ser um grande prazer receber sua mensagem. Pessoal, eu comecei a minha fala aqui hoje falando sobre sermos agentes de transformação, não é? E eu tenho uma convicção, assim, de que a linguagem tem um papel primordial nisso. E é por isso que você vem acompanhando aqui no Guia de Sobrevivência uma mini maratona de conteúdos sobre linguagem simples. A gente teve o episódio 55 com a Patrícia Redel e em seguida a gente teve um podcast com um caso muito tocante do Tribunal de Justiça do Ceará com o Elke Costa. E hoje, para finalizar, por hora, claro, essas reflexões sobre linguagem simples, eu achei que não podia faltar um olhar mais macro sobre o assunto. Afinal, para um serviço público que realmente facilita a vida das pessoas, não basta que só a área de comunicação faça uso de uma linguagem melhor. Toda organização precisa estar envolvida nessa causa. E é por isso que hoje a gente vai receber aqui Josiane Correia. Ela é advogada, auditora fiscal de controle externo, é mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenou o programa Linguagem Simples e Inovação Jurídica no TCE de Santa Catarina, criou e coordena o Linguagem Simples Lab e faz parte também da Associação Internacional de Linguagem Simples. Eu comecei comentando com a Josiane uma opinião minha de que a gente pode fazer todos os cursos, né, ter todas as técnicas do mundo, ouvir todos os episódios aqui do podcast, por sinal, mas se a gente não difundir os princípios da linguagem simples, assim, os fundamentos mesmo dessa prática para a equipe de comunicação, a mudança tende a ser, assim, muito pontual e talvez ela não perdure, né? E aí eu quis saber da Josiane, o que será que a gente pode fazer para esse padrão de tornar a informação mais clara, simplificada, para isso ser de fato um padrão, né? Para isso se fortalecer como cultura e não ser só uma onda passageira. Então, Aline, bons exemplos e resultados. É muito importante que a gente apresente boas práticas, o antes e o depois dos materiais produzidos pela área de comunicação.
mostrar que a linguagem simples realmente pode aproximar o setor público das pessoas, que a técnica pode gerar entendimento. É preciso mostrar para os profissionais que é possível uma comunicação de uma forma diferente, para que eles experimentem, comecem a tentar aplicar as técnicas no seu dia a dia. E é preciso afastar a maldição do conhecimento, que é, sim, que é essa incapacidade de compreender que o outro não sabe o que você sabe. Tem um livro Guia da Escrita, do Steve Pinker, que ele fala sobre essa maldição. Então, é preciso escrever para que o outro entenda. No caso do serviço público, tem que escrever para a população. O problema é que alguns profissionais que foram capacitados, que, né, escrevem super bem, têm toda uma formação, eles já acreditam que escrevem de forma simples, porque eles já estão num patamar de conhecimento mais elevado e eles não conseguem olhar para o outro e entender que o outro não consegue entender. E eles acham que estão escrevendo de forma simples. Mesmo quando eles usam muitos considerandos, o chamado nariz de cera, né, que a Patrícia Redel sempre menciona, né, fica contando todo um contexto e o que é mais importante para quem está lendo vai ficando para o meio ou para o fim. Pessoal, uma breve pausa aqui para aquele momento que é dedinho na ferida, sabe? A Josiane vai retomar um ponto aqui que já foi falado no episódio passado, inclusive com a Patrícia Redel, mas que precisa, assim, ser sublinhado, grifado, colocar a luzinha piscando. É o ponto de que linguagem simples começa com a compreensão do outro. Vamos ouvir. E linguagem é adaptação. Linguagem é adaptação com o teu público. E o pior, para mim, ainda é uma postura em relação para quem você direciona a tua escrita. No serviço público, muitos profissionais escrevem para a autoridade, antes de explicar o benefício da ação pública para a sociedade. Então, quem fez, qual foi a autoridade, qual foi daquela nominata de cargos e unidades e siglas, para dizer, antes de dizer, afinal, o que foi feito, o que trouxe, aquilo trouxe de bom, de benefício efetivo para a sociedade. A autoridade vem primeiro. Quem que tem que vir primeiro qual é a necessidade do público-alvo. Gente, isso fica tão evidente, muitas vezes, até mesmo nos títulos que a gente produz. Vocês já repararam que a instituição é quase sempre o sujeito da ação nos títulos que a gente faz? Então, assim, o primeiro passo, talvez, né, para implantar a linguagem simples como uma cultura da organização, seja a gente sair desse lugar de autocentramento que a gente se coloca tantas vezes. A gente tem que mudar o foco para o serviço em si, né, para o que muda realmente na vida das pessoas, como a Josiane falou. Muito bem, mas a gente sabe que não é só a área de comunicação e não só os títulos, né? Não é só isso que importa. Como eu falei no comecinho do episódio, a organização como um todo precisa estar a fim de fazer uma mudança real. Então eu perguntei para a Josi que áreas que ela considera mais fundamentais, assim, para a gente sensibilizar para a linguagem simples. A linguagem simples é fundamental para todas as áreas do serviço público, porque nós prestamos serviços públicos e, geralmente, a nossa comunicação envolve uma orientação de como agir. E a linguagem simples é uma técnica para orientar o agir. Ela é diferente da linguagem literária, da prosa, da poesia, que tem outros objetivos, que tem que criar uma imagem, uma imaginação, e que isso é o grande, e que a gente valoriza isso muito, porque por isso somos humanos. Mas a linguagem simples, ela é uma técnica para que o serviço público se comunique de uma forma simples, que as pessoas consigam entender, afinal, o que tem que fazer. Então, qualquer tipo de comunicação, e-mail, mensagem de texto, documento administrativo, memorando, ofício, comunicado, edital, documento jurídico, sentença, acórdão, voto, notificação,
documentos médicos, na área de engenharia, orientação para como construir, como fazer uma obra, como da informática, né? Na informática, então, né, quantas, hoje, com essa questão da inteligência artificial, de todos os dados, esse mundo de dados que a gente vive, cada área dessas vai ter uma linguagem própria, técnica, e que tem que ser traduzida para o público leigo, em algum momento, para que a pessoa que vai fazer um pedido, pedir um serviço público, seja bem atendida. Então, assim, é preciso traduzir os termos técnicos e jargões, para permitir o diálogo entre pessoas com diferentes níveis e áreas de conhecimento, porque isso diminui o tempo e a energia que a nossa mente gasta para entender. Por mais alfabetizado e escolarizado que você seja, você não sabe tudo, não conhece todas as áreas. Um especialista em neurociência, às vezes, não entende uma regra do direito administrativo para construir uma obra. E daí mas ele vai ter que fazer uma obra, vai ter que contratar um engenheiro para fazer. Então, daí a gente fica com todos esses profissionais tendo que conversar. E como que a pessoa dialoga se não tem uma base, um mínimo? Então, a ideia é que todo mundo sai ganhando quando aquela linguagem fundamental do serviço público é traduzida para que a maioria das pessoas entenda. Ok, mas como a gente começa? Será que a nossa entrevistada tem dicas para a gente não só apresentar a linguagem simples para o público interno, mas para a gente fazer as pessoas, né, os servidores, as servidoras, mudarem a mentalidade e incorporarem assim, uma nova forma de se comunicar mesmo no setor público? Um bom começo é aplicar a técnica aos documentos da área de pessoal. Nos próprios comunicados, avisos, e-mails, facilitar a forma como o servidor e a servidora acessam os seus direitos e deveres. Pode demonstrar o quanto é bom encontrar rapidamente a informação, entender e saber claramente como agir. Outra situação, assim, como eu falei, dos exemplos, né? A gente tem, hoje, aí, como o Pacto Nacional da Linguagem Simples, a gente tem apoio agora, tem um projeto de lei tramitando na Câmara, em breve a gente vai ter a lei, a norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que traduziu a norma internacional de linguagem simples no ano passado, e em breve a gente vai ter a nossa. Então, a gente tem regras, tem normas, mas como você mesmo falou, a grande questão é mudar a mentalidade e fazer com que as pessoas façam. Então, por isso que eu acho que começar traduzindo e mostrando o antes e o depois, e testando com as pessoas, e demonstrando, olha, que isso diminuiu o número de atendimentos no próprio setor ali, na área de pessoal, eu acho que isso já move as pessoas a transformarem a sua escrita, porque a escrita está muito ligada com a identidade. E para você mudar uma forma, um hábito, né, você tem que mudar primeiro no teu pensamento, tu tem que ver que aquilo é importante, para que aquilo não seja só uma obrigação, vem uma ordem, vem uma lei que eu vou ter que fazer, porque às vezes os servidores estão muito condicionados ao princípio da legalidade, né? O servidor só faz o que a lei determina. Mas ele tem que ver benefício, porque quando você vê aquele benefício, às vezes as pessoas também têm que ser um pouco egoístas, aquilo vai facilitar a minha vida. Eu vou perder menos tempo tendo que ler documentos, pareceres, e eu vou ganhar tempo de vida. Então, eu escrevo, eu demoro, como diz a Eloisa Fischer, né? Eu demoro escrevendo para que você leia rápido. E quando é um benefício que uma pessoa traz para outra, né? O Laboragov, que é o laboratório de gestão de pessoas do Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal, ele adota já a linguagem simples em seus e-mails, comunicações e apresentações, ele tem toda uma preocupação
em contar histórias, contar as informações por meio de dados e por meio de uma linguagem que as pessoas entendam. Tem também o Linguagem Simples Lab, que você citou, que foi criado para reunir pessoas interessadas em criar soluções para melhorar a comunicação pública. Né? Qualquer pessoa pode participar do Linguagem Simples Lab. Hoje nós temos mais ou menos 600 integrantes. Lá a gente cria ferramentas como lista de checagem de linguagem visual, quadro visual para analisar o documento, temos um manual de edição de texto no Google Docs para facilitar o uso do design e a simplificação dos documentos, mas principalmente para criar um ambiente de experimentação, porque no serviço público, às vezes, isso é o mais difícil, que as pessoas experimentem o novo, porque elas têm muito medo do erro. Então, a gente criou esse laboratório fora, não é vinculado a nenhum órgão público, mas tem apoio de muitas, né, da Rede Linguagem Simples Brasil, de vários, né, Conexão Inovação Pública, do Tribunal de Contas da União, do próprio tribunal, de várias organizações apoiam, porque ali fica um ambiente que admite o erro. E para mudar a escrita, a pessoa tem que experimentar. Então, assim, eu acho que é criar um ambiente dentro da organização para teste, para que a pessoa possa experimentar reescrever os documentos. E um ambiente que as pessoas sejam ouvidas com participação, que não, por exemplo, vai fazer um documento para ouvidoria. Não apenas o pessoal da ouvidoria e da comunicação participem da reescrita desse documento. Chama as outras áreas, chama a área técnica que responde às comunicações da ouvidoria, chama a área de tecnologia da informação, chama a área de inovação e ouve essas pessoas, né? E daí, sim, fazer capacitações, sensibilizações, mas se a pessoa não for para ação, não resolve. Nós vamos voltar a falar sobre o Linguagem Simples Lab ainda nesse episódio, mas antes eu perguntei para a Josi o que a gente pode fazer quando se depara com aqueles argumentos para não implantar a linguagem simples, sabe? Vocês já devem ter ouvido. Um dos principais é o de que a linguagem simples pode empobrecer a língua portuguesa e diminuir a profundidade das informações. Então vamos ouvir o que a nossa entrevistada tem a dizer sobre isso. O que empobrece a língua portuguesa é o preconceito linguístico. É isso que empobrece. De não permitir que a pessoa entenda o básico para exercer seus direitos e deveres. É isso que empobrece, na minha opinião. 30% da população de 15 a 64 anos é analfabeta, né? Não sabe ler ou escrever, ou analfabeta funcional. Não consegue entender uma instrução do elevador. Aquela instrução não foi feita pensando na pessoa que vai usar. Então, a educação também tem que ser pensada nas necessidades. A gente tem que buscar a pessoa, acolher a pessoa, trazer a pessoa para a língua portuguesa. Eu tenho uma amiga minha que é uma grande professora, a professora pernambucana Thais Alves, que é linguista e professora de português, ela prepara as pessoas, né, para o vestibular, no ensino médio, ela diz, é importante escolher as palavras para que a pessoa consiga conversar e criar um ambiente para que ela queira e possa aprender expressões mais complexas. Né? Nós nos encastelarmos num linguajar erudito, e deixar as outras pessoas sem entender, sendo que a gente que sabe, a gente tem mais condições de traduzir, a obrigação de comunicar é de quem comunica, o dever é de quem comunica. Eu, poder público, eu, servidor, servidora, é que tem que fazer que o meu colega, que a população, que a pessoa que eu estou servindo me entenda. Eu achei super interessante essa citação da Josi sobre a gente ter a missão de aproximar as pessoas da língua portuguesa. Talvez, gente, nesse processo de simplificação, a gente consiga, de alguma forma, também suprir uma lacuna educacional, né? E explicar, ensinar um pouquinho para os nossos públicos até o que são determinadas palavras, termos, etc. Então, talvez o papel não seja simplesmente simplificar, mas também fazer entender.
né, essas palavras. E isso me levou a perguntar para Josiane o que ela acha da alternativa da gente fazer, por exemplo, 2 versões de um documento, né, assim, uma peça mais tradicional e uma outra em linguagem simples. Tem até um podcast, gente, um pouco mais antigo, que não fez parte agora dessa série, mas é desse ano ainda, é um case do Inmetro, em que a entrevistada nos conta sobre como eles fizeram por lá um edital com uma versão totalmente em linguagem simples. Inclusive, eu lembro que no meu Instagram eu coloquei também imagens do edital que eles colocaram lá. Então, corre lá para ouvir, para ver essas peças, porque vale a pena. Mas voltando aqui, eu e a Josiane conversamos no meio dessa pergunta, né, sobre a questão das decisões judiciais, por exemplo, quando assim não dá muito para você abrir mão totalmente, né, da linguagem mais técnica. Será que em casos assim vale a pena a gente investir tempo, esforço na confecção de versões da decisão, no caso, quem sabe peças mais visuais, por exemplo, voltadas para o público leigo? O que falta é essa cultura da experimentação, né? Que por isso que quando a gente fala da linguagem simples, a Patrícia Redel deve ter falado, né? Que uma comunicação está em linguagem simples quando a estrutura, a organização, o texto e o design são tão claros, tão transparentes que a pessoa encontra rapidamente o que procura, entende aquele conteúdo e sabe como usar aquela informação. Então, essa questão do design tem a ver com uma abordagem, que é a abordagem da experimentação. Procurar, né, segundo o Tim Brown, que tem um livro sobre design thinking, que é assim, ó, você tem que buscar o que é desejável para as pessoas, o que é tecnicamente possível e economicamente viável. Porque não adianta você criar uma solução que vai ser tão cara ou que vai ser tão difícil que você não vai resolver o problema, né? Então, o que eu entendo? A justiça, né, que a gente tem que valorizar todo esse movimento da justiça, de órgãos públicos também, do executivo, né, e do legislativo, dos tribunais de contas que estão aí nesse movimento, do Ministério Público que estão aí nesse movimento, é experimentar, porque você vai ter que adaptar. A grande questão é uma ética que está na linguagem simples, que é uma ética inclusiva, que é de você olhar para o teu público e pensar qual é a necessidade do teu público. Então, se você está conversando entre advogados, profissionais do direito, juristas, e que você precisa de um nível de abstração filosófico, jurídico, científico, que para você chegar a determinadas conclusões, óbvio que dentro daquele grupo você pode usar a linguagem, o uso da linguagem com toda a sua construção aprofundada. Mas se você quer chegar numa comunidade ribeirinha para explicar como é que vai ser o tratamento contra uma epidemia, você tem que pensar naquela população. Então, hoje nós temos experiências nesse sentido, né? Nós temos a doutora Michele, lá do Tribunal de Justiça do Maranhão, né? Que ela em parceria com o Sidão Rafa, que é um artista, mas um cientista também da comunicação, eles fizeram uma experiência numa ação civil pública que tratava de recursos do lixo, né? Vamos usar um termo assim, mas recursos sólidos, tal, mas resíduos sólidos, na verdade. Mas então ela fez a sentença no padrão técnico para ser lida, entendida e contestada ou pelos advogados, pelas partes no processo. Fez uma outra menor, que é para facilitar ali o trabalho, para saber aqui o que vai ser feito, qual é a decisão, né? Ganhou ou perdeu, e fez em uma folha com a colaboração do Sidão Rafa, explicando o que a comunidade e o município teriam que fazer diante daquela decisão. Então, o que eu acho mais importante é que haja essa adequação. E tem 2 questões também que eu gosto de ressaltar. Uma é o uso dos termos técnicos,
que condensam conhecimento extenso em poucas palavras. Exemplo, usar entre profissionais do direito o termo presunção de inocência. Nesse meio, se eu falar presunção de inocência, as pessoas sabem que presunção de inocência é o princípio do direito penal, segundo o qual uma pessoa é considerada inocente até que a sua culpa seja provada por meio de evidências obtidas, provas, né, obtidas em um processo judicial e justo, que tenha direito à ampla defesa, contraditório. Olha, já entrou em termo técnico. Que a pessoa tenha direito de se defender, de contra-argumentar em relação ao que foi apresentado pela outra parte, apresentar provas. Então, um jargão, inocente até que se prove o contrário, não dá conta de entender tudo isso aí para o pessoal. Ou indúbio pro réu, que é, na dúvida, a decisão a favor do réu, que são termos em latim, que para muitas pessoas a pessoa ouve aquilo e não consegue entender, afinal, o que está sendo dito. Então, afinal, doutor, eu fui considerado culpado ou inocente? É isso que a pessoa quer saber. E daí ela acaba precisando de um tradutor. Mas, em alguns casos, sim. Da mesma forma que eu não vou conseguir entender todo um procedimento médico, mas eu tenho que entender minimamente os riscos que eu estou correndo de tomar ou não aquele medicamento para que eu possa consentir de forma informada, porque eu posso aceitar a mesma coisa com direito. Até para eu escolher o advogado certo, a advogada certa, o profissional certo, eu tenho que entender minimamente. E outra coisa que é a perda de tempo para todo mundo, para especialista, para leigo, com esses textos extensos, repetitivos. Pessoal, fala o argumento daí. Ressalta-se, repisa-se. Repetiu mais de uma vez é porque a primeira vez que falou não conseguiu explicar direito. Porque se tivesse conseguido explicar direito na primeira vez, não tem que repisar nada, né? Então, o que acontece? As pessoas ficam falando e daí se perdem na própria argumentação, na ordem lógica do pensamento, para explicar. Às vezes é por bem, é por falta de habilidade, porque não revisou o texto, é por causa da correria, porque é mais fácil encher de citação e copiar e colar, né? Porque não tem tempo, mas às vezes é de má fé, e a gente não pode esquecer que é de má fé para não deixar claramente para poder seguir para esse ou para aquele lado. E que a gente tem que primar também, em todas as profissões, por uma ética de uma verdade e de um respeito ao outro, de atuar com a comunicação com lealdade, para evitar esse mundo aí cheio de informação falsa, de fake news, que está destruindo, de notícias falsas e tudo que está destruindo a vida das pessoas. Pois é, gente, acreditem se quiser, mais uma vez me fizeram essa pergunta. Se a simplificação não colabora para a desinformação, porque deixaria a informação mais rasa, mais superficial. E eu respondi que é exatamente o contrário, pelo menos na minha opinião, né? E a Josiane concorda comigo. Muitas vezes o texto cheio de elementos, esse tipo de texto realmente que ludibria, seja de propósito ou não, mas esse tipo de texto gera muito mais confusão e más interpretações. Então, antes de continuar o papo aqui com a Josi, retomando só um pouquinho o assunto das possíveis versões de cada texto, eu queria comentar com vocês que já há alguns bons anos, o TRT2, que é o órgão do qual eu faço parte, publica as notícias no seu site, as notícias que trazem conteúdo sobre decisões judiciais. E, claro, esses textos, eles são jornalísticos e eles são sempre feitos com elementos que vão torná-lo o mais compreensível possível. No entanto, a gente sabe que a maior parte do público do site são de advogados. Então, o que a gente sentiu? Que não dava para simplificar totalmente.
sob o risco de ser impreciso ali nas informações, sabe? Então, a alternativa que encontramos foi fazer um texto que preserva, sim, alguns termos mais jurídicos, mas que tem um mini glossário no rodapé. Então, cada texto vai com seu próprio mini glossário, em que termos como, por exemplo, justa causa, reclamante, reclamada, verbas rescisórias, todo esse tipo de termo a gente explica rapidinho assim no final do texto, né? Justamente para, não é dentro do texto para não deixar os parágrafos enormes e difíceis e visualmente confusos, né? Mas ele vai com a definição no rodapé de cada matéria. A Josi comentou sobre avaliar o custo-benefício de cada ação, e eu super concordo. E essa alternativa que a gente encontrou, ela não foi custosa, né? Ela é relativamente simples de fazer e ela se mostrou muito importante, pelo menos na minha opinião. Bom, mas deixa eu correr aqui porque eu ainda quero que vocês ouçam alguns exemplos que a Josiane nos trouxe sobre linguagem simples. Bora lá. A palavra orienta, o exemplo arrasta. Então, a gente tem uma experiência no Tribunal de Contas que nós simplificamos a página da ouvidoria. Então, é por meio da ouvidoria que as pessoas entram em contato com o Tribunal de Contas para fazer as chamadas comunicações ou manifestações, que é uma denúncia, uma solicitação de informação em razão da lei de transparência, uma sugestão, uma reclamação, um elogio. E essa comunicação o ideal é que ela seja feita por um formulário que está lá disponível no link na página da ouvidoria. Acontece que, da forma como era organizada a página da ouvidoria, as pessoas não achavam o formulário, que elas tinham que ficar rodando, né, era um texto dentro da página, que elas tinham que ficar rolando ali aquela página no site, e aí estava lá no final da página o link. Então, antes do redesenho da página, 43% das comunicações eram feitas pelo formulário, que é disponível no site. E 57% era feito por e-mail ou WhatsApp, né? E isso nem entrou aqui nessa questão as pessoas que não fazem porque não têm acesso à internet. Aqui a gente só está trabalhando com o problema de quem tem acesso à internet, tá? Mas tem lá o espaço físico, a informação que a gente melhorou para as pessoas irem fisicamente. Mas, bem, o que isso causava? A pessoa obrigatoriamente tem que se identificar. Para mandar algo por e-mail, por WhatsApp, ela tem que se identificar. Então, para algumas situações, a pessoa não vai denunciar, né? Não vai sugerir, porque ela prefere fazer aquilo de forma anônima. E daí, então, o que nós fizemos? Primeiro, nós orientamos como que faz a comunicação, explicamos com regras mais simples, naquele velho bom formato das perguntas, sabe? Por quê, o quê, como, quando, onde, quem, né? E daí nós usamos recursos de design, né? Botões, cores, para ressaltar, para direcionar o olhar das pessoas. Hoje, 80% das comunicações feitas para ouvidoria são feitas pelo formulário. Então, aquilo melhorou nosso processo de trabalho interno, facilitou o acesso da população. Outros casos que eu posso mencionar, o Programa de Linguagem Simples do município de São Paulo, coordenado pelo Lab 11, que capacitou milhares de pessoas, que criou um curso que está disponível lá na escola virtual da Escola Nacional de Administração Pública, que treina também, que trabalhou muito com o público lá de São Paulo, com os órgãos, e tem na área de assistência à saúde, na área de assistência social, na área de direito tributário, todas criaram uma nova forma de apresentar o orçamento para a população, tudo isso a partir da linguagem simples. Então, agora, medindo esses resultados, estão fazendo testes com as pessoas usuárias. Tem o programa do IRIS, né, que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, né, que foi premiado, inclusive, né, pela Associação Internacional de Linguagem Simples, e tem editais escritos em linguagem simples, mandados, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda, o programa da Justiça Federal, do Aurora, que eles simplificaram mais de 90 mandados, tem a experiência do governo de Minas Gerais, do Espírito Santo, do LabGES, e eu destaco a experiência do Tribunal de Justiça do Ceará,
porque no meu entendimento, o que é coordenada pelo LabLuz e pelo Elke, né, que ele desenvolveu um quadro visual, o Canvas de experimento, que é para facilitar a análise dos benefícios que serão alcançados com a simplificação. Para antes de simplificar, é preciso saber como medir o impacto. Então, antes o texto gerava 100 atendimentos mês para solucionar dúvidas. Agora, o texto simplificado gera 10 atendimentos. Para finalizar, pessoal, eu pedi para a Josiane deixar conselhos, dicas finais para nós sobreviventes sobre esse tema tão importante, que é linguagem simples. Olha, a linguagem simples, ela é muito importante para a gente aumentar a transparência, para as pessoas saberem como agir, para as pessoas confiarem no poder público. Queria trazer aqui que hoje a gente é bombardeado, uma enormidade de informações, e que a gente não consegue separar o que é bom e realmente o que vai ser importante para a gente ter uma vida feliz, para a gente ter qualidade de vida, para a gente diminuir com a desigualdade social, melhorar a nossa relação com as pessoas e com o ambiente, porque nós somos natureza, então a gente não pode esquecer que a comunicação, a linguagem, o serviço, que a gente está nesse mundo, que a gente faz parte desse mundo, e que a gente precisa melhorar a vida agora, nesse mundo, e que daí, como diz Yuval Noah Harari, no livro 21 lições para o século XXI, no mundo inundado de informações relevantes, clareza é poder. Então, aqueles que dominam o conhecimento em uma determinada área só demonstram verdadeira sabedoria quando usam esse conhecimento para facilitar o dia a dia das outras pessoas. Ninguém precisa correr uma maratona para conseguir pedir aposentadoria, para ter água na sua torneira, para saber como se vacinar. Então, as pessoas precisam entender para poder confiar e compreender os motivos e as consequências do seu ato. E aqui, queria muito trazer uma reflexão. Antes de escrever, pense na pessoa que vai ler o seu texto e procure imaginar outras pessoas, as pessoas que convivem próximo de ti, não apenas as pessoas com as quais você tem uma relação de subordinação. Pense nas pessoas que você tem uma relação de amor. Será que essa pessoa vai entender o que ela precisa saber para agir? Sabe como é que você verifica? Testa. Dê para o colega o texto para ler, para um vizinho, para uma amiga, para as pessoas que trabalham contigo, para tua mãe, para o teu pai. Procure descobrir qual é a informação mais importante, comece por ela e revise teu texto. Use também dicionário de sinônimos. Não para colocar termo rebuscado, como tem gente que faz. Pega uma palavra, em vez de falar Constituição Brasileira, que o nome da Constituição tem que dizer Carta Magna, Constituição Cidadão, e falar várias formas de dizer uma mesma coisa. Não. Uniformiza, que isso facilita o processamento mental. Consulte e ouça o que as outras pessoas têm a dizer. Mas ouça de verdade o que a pessoa necessita. Comunicar é tornar comum. É para isso. E é por isso que a gente criou o Linguagem Simples Lab, que é um laboratório aberto, que acolhe qualquer pessoa que queira aprender, experimentar, testar novas formas. Para isso, nós temos, né, tem o Linktree, tem o LinkedIn do Linguagem Simples Lab. Lá vocês acessam um cadastro, né? Nesse cadastro vocês vão entrar numa comunidade no WhatsApp, depois também tem um grupo, vocês podem escolher isso lá no cadastro, se vocês querem só participar da comunidade de aviso e receber só aviso, ou se vocês querem entrar no grupo de bate-papo para ter a troca. E qualquer pessoa pode entrar. E a gente está de braços abertos para que você seja um agente ou uma agente de linguagem simples. Gente, na descrição do episódio tem o link para quem quiser saber mais sobre o Linguagem Simples Lab. Tem também os nomes de alguns dos livros que a Josiane citou aqui. Eu aproveito para te pedir para avaliar, deixar suas estrelinhas para o podcast no player que você está ouvindo. E se por acaso você está no YouTube, não deixa, por favor, de se inscrever no canal. Eu estou engatinhando ainda por lá, mas o teu incentivo assim vai fazer toda a diferença para mim, tá bom? Bom, gente, chegou o momento do resumão do episódio. Vamos lá.
Linguagem simples não é importante só para o setor de comunicação. A gente tem que dar um jeito de fazê-la ser cada vez mais parte da cultura das nossas instituições. Como fazer isso? Podemos começar com bons exemplos, fazendo divulgação de experimentos bem-sucedidos e comprovando com dados que a linguagem simples faz a diferença. E é importante a gente mostrar que essa diferença não é só para milhares, milhões de pessoas, né, que dependem dos serviços das nossas instituições, mas é para a própria instituição, é para cada servidor. A linguagem simples facilita o dia a dia, os fluxos internos. Isso é bom para todo mundo. Isso torna o dia a dia no trabalho melhor para todo mundo. Então, procurar coletar evidências dessas melhorias e depois fazer barulho com isso, né? Divulgar isso é super importante. Aliás, os bons exemplos valem para tudo. E é por isso que não adianta a gente querer implantar uma cultura de linguagem simples se os procedimentos internos ainda são super complicados. Então, começar simplificando essa parte de documentação de RH, por exemplo, pode ser um caminho muito legal. Uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo é o que a Josiane chamou de maldição do conhecimento, que seria a gente ficar tão envolvido no nosso trabalho e criar uma espécie de ponto cego, não enxergar o jeito como as outras pessoas nos veem. Por isso, gente, ouvir, testar, ouvir mais um pouquinho, fazer experimentos, são etapas que a gente deve incorporar na nossa rotina. A gente tem que criar a cultura de fazer isso. Fazer versões adaptadas de determinadas peças pode ser uma alternativa, desde que tenha um bom custo-benefício. Vale lembrar que, às vezes, pequenas adaptações do nosso conteúdo, colocando o público como foco da informação, por si só, isso já pode fazer uma diferença importante. Outras vezes, pode ser uma questão de design, localização das informações, coisas que a gente identifica quando está com o olhar aguçado para o outro, né? Para o nosso interlocutor. E não é sobre isso que se trata comunicação, pessoal, ainda mais comunicação pública. Me diz se você concorda, se você tem outras práticas de linguagem simples aí na sua instituição. Você pode me encontrar nas redes sociais como Aline Castro Comunica. Eu queria agradecer muito a Josiane Correia por ter dividido com a gente as experiências dela e a cada um de vocês que seguiu nos acompanhando até aqui em mais um episódio do Guia de Sobrevivência. Eu deixo a todas e todos o meu abraço carinhoso, um beijo grande e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.